Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais um quarto de hora, é isso aí, mais 15 minutinhos de palavra, 15 minutinhos de oração, 15 minutinhos de louvor e adoração e 15 minutinhos de ação de graças. A oração na qual consiste grande parte da pregação determina a si mesmo. O caráter da nossa oração determinará o caráter da nossa pregação. Oração levada a sério dará verdadeiro peso à pregação. A oração, ela fortalece a pregação, dá a ela unção e faz que permaneça. Em todo ministério influente para o bem, a oração sempre foi um assunto sério que profetiza o bem. Não há como enfatizar mais e mais profundamente. O pregador ele deve ser preeminentemente um homem de oração. Ele deve aprender a orar e estimar de tal forma a oração e seu grande valor que sente que não pode permitir-se a omiti-la dos seus deveres particulares, da sua agenda, do seu dia a dia. Seu coração deve estar sintonizado com a oração, ao passo que ele mesmo toca as notas mais elevadas da oração. Na escola da oração, somente o coração pode aprender a pregar. Dons, estudos, inteligência não podem substituir o fracasso na oração. Nenhum fervor, diligência, estudo ou serviço social suprirão a sua falta. Falar aos homens por Deus pode ser uma grande coisa e pode ser muito louvável, mas falar a Deus pelos homens é ainda mais valoroso e recomendável. O poder da pregação bíblica não está simplesmente na enorme devoção à palavra de Deus e na paixão pela verdade de Deus. Tudo isso é essencial, é valioso, é útil. E acima de tudo isso, porém, deve estar o senso da presença divina e a consciência do poder divino do Espírito de Deus no pregador e nele como pessoa. Ele deve ter a unção, a capacitação, o selo do Espírito Santo para a grande obra da pregação, a fim de que esteja atento à voz de Deus e receba o poder da destra de Deus, de modo que esse pregador da Bíblia possa dizer: quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Foi o que o profeta Jeremias disse em Jeremias 15, verso 16. Praticamente as últimas palavras proferidas por nosso Senhor antes da sua ascensão aos céus foram dirigidas aos 11 discípulos. Palavras que na realidade foram ditas e estavam diretamente relacionadas a pregadores. Palavras que indicam muito claramente a aptidão necessária que esses homens devem ter para pregar o Evangelho, a começar em Jerusalém. Fiquem na cidade de Jerusalém, disse Jesus, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Mas para serem revestidos, eles tinham que ter uma vida de comunhão, de relacionamento, de intimidade, uma prática, uma disciplina de oração. Duas coisas estão muito claras nessas instruções urgentes. Primeira, o poder do Espírito Santo, pelo qual eles deveriam esperar. O Espírito seria recebido após a conversão deles, um requisito indispensável, equipando-os para a grande tarefa que tinham pela frente. Em segundo lugar, as promessas do Pai. Esse poder do alto viria sobre eles depois de terem esperado em oração constante e fervorosa. A referência em Atos 1,14 revelará que esses mesmos homens, em conjunto com as mulheres, se reuniam sempre em oração e continuaram assim até o dia de Pentecostes, quando o poder do alto desceu sobre eles e os revestiu, os capacitou para a obra. Tal poder do alto, tão importante para os primeiros pregadores como para os pregadores de hoje, não era a força de um intelecto poderoso, compreendendo grandes verdades, inundando-as de luz e dando-lhes forma e beleza verbal. Tampouco era a aquisição de um grande aprendizado e nem resultado de um discurso perfeito e completo pelas regras da retórica. Nada disso. Nem tal poder espiritual estava preso, então,
e nem está preso agora em manter qualquer fonte terrena de poder. O eleito e a energia de todas as forças humanas são essencialmente diferentes em fonte e em caráter e não resultam de forma alguma desse poder do alto. A transmissão de tal poder vem diretamente de Deus, uma concessão em rica medida da força e energia que pertencem apenas a Deus e que são transmitidas a seus mensageiros somente em resposta a uma atitude de anseio, luta da alma perante seu mestre. Consciente da sua própria impotência e buscando a onipotência do Senhor a quem serve, a fim de entender mais plenamente a palavra enviada e pregá-la aos homens. O poder do alto pode ser encontrado em combinação com todas as fontes do poder humano, mas não deve ser confundido com elas. Não depende delas e nunca deve ser superado por elas. Qualquer dom, talento ou força humana que um pregador possa possuir não pode ser mais importante nem mesmo mais evidente. Devem estar escondidos, perdidos, obscurecidos pelo poder do alto. As forças do intelecto e da cultura podem estar todas presentes, mas sem o poder interior recebido do céu, todo esforço espiritual é vão e inútil. Mesmo quando faltam outras capacitações, se houver esse poder do alto, um pregador não pode deixar de ser bem-sucedido. É a força vital, essencial e mais importante que um mensageiro de Deus deve possuir para dar asas à sua mensagem, para pôr vida na pregação e capacitá-la a falar da palavra com aceitação e poder, a vida de oração. Uma palavra é necessária aqui. É preciso ter em mente as distinções. Devemos pensar com clareza sobre essa questão. Poder do alto significa unção do Espírito Santo repousando e habitando na vida do pregador. Não é tanto um poder que testemunha ao homem que este é o Filho de Deus, mas uma pregação para entregar a palavra aos outros. Unção deve ser distinguida da palavra paphos no original. A paphos pode existir em um sermão e a unção estar totalmente ausente. Unção deve ser, na verdade, o que nós entendemos assim também. A unção pode estar presente e o paphos ausente. Ambos podem existir juntos, mas não devem ser confundidos e nem fazer que pareçam a mesma coisa. O paphos promove emoção, sentimento de piedade, às vezes lágrimas. Com frequência resulta da relação de um incidente comovente ou quando o lado terno é apelado de forma especial. Mas paphos é o resultado e, na verdade, nós temos que observar isso. Não é o resultado nem direto nem indireto do Espírito Santo que repousa sobre o pregador enquanto ele prega. No entanto, a unção, sim. Aqui recebemos evidência da atuação de uma indeterminável ação no pregador, que resulta diretamente da presença do poder do alto, profundo, consciente, que dá vida, concedendo poder e objetividade à palavra pregada. É o elemento em um sermão que desperta, perturba, comove e move a alma de santos e pecadores. É disso que o pregador precisa. A grande capacitação pela qual ele deveria esperar e orar. Tal unção do Espírito liberta da sequidão, salva da superficialidade e dá autoridade à pregação. É a qualidade que distingue o pregador do evangelho de outros homens que falam em público. É isso que faz um sermão ser único, diferente da opinião de qualquer outro orador público. A oração é a língua de um homem sobrecarregado com um senso de necessidade. É a voz do pedinte, consciente de sua pobreza, pedindo ao outro as coisas de que necessita. Não é apenas a língua da escassez, mas da escassez sentida, da escassez percebida conscientemente. Mateus 5,3, Jesus nos disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Significa não apenas que o fato da pobreza de espírito traz a bênção, mas também que a pobreza de espírito é percebida, conhecida e reconhecida.
A oração é a linguagem daqueles que necessitam de alguma coisa que eles mesmos não podem suprir, mas que Deus lhes prometeu e pela qual pedem. No final, a oração pobre e a falta de oração têm o mesmo resultado, pois a oração pobre procede da falta do senso de necessidade, ao passo que a falta da oração tem a sua origem no mesmo solo. Não orar não é somente declarar que não precisa de nada, mas admitir que não se percebe essa necessidade. É isso que agrava o pecado da falta de oração. Ela representa uma tentativa de instituir uma independência de Deus, um governo autossuficiente de Deus fora da vida. É uma declaração que fazemos a Deus de que não precisamos dele e, por isso, não oramos a ele. Esse é o estado em que o Espírito Santo, em suas mensagens às 7 igrejas da Ásia, encontrou a igreja de Laodiceia, o estado dos laodicenses. Passou a significar um estado em que Deus não governa, do qual foi expulso da vida, posto para fora do púlpito. A condenação completa dessa igreja é resumida na expressão "não precisamos de nada", apresentada em Apocalipse 3:17. Esse é o estado mais alarmante em que uma pessoa, uma igreja ou um pregador pode se encontrar. Confiando em suas riquezas, em sua posição social, em coisas exteriores e materiais, a igreja de Laodiceia omitiu Deus, deixando de fora dos seus planos, do trabalho da igreja, e declarou com seus atos e por sua omissão na oração: não precisamos de nada. Não surpreende que a declaração de autossuficiência resulte em uma sentença de punição. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É a resposta de Jesus em Apocalipse 3:16. A ideia expressa é que tal estado de retrocesso no coração é tão repulsivo para Deus como um emético é para o estômago humano. E como esse estômago expele o que é censurável, assim o Deus Todo-Poderoso ameaça vomitar da boca tais pessoas que estavam em uma condição religiosa tão repulsiva a ele. Tudo isso provinha de um estado de coração sem oração, pois ninguém consegue ler a palavra do Espírito à igreja de Laodiceia e não ver que o âmago de seu pecado era a falta de oração. Como poderia uma igreja dedicada à oração declarar abertamente e orgulhosamente: não preciso de nada? Depois da afirmação do Espírito de que ela precisava de tudo, ela não reconhece, porém, que é miserável, digna de compaixão, pobre, cega e estava nu. É o que o Senhor nos diz em capítulo 3, verso 17 de Apocalipse. Além do pecado da autossuficiência e independência de Deus, os laodicenses estavam espiritualmente cegos. Que visão embotada, que cegueira da alma! Essas pessoas não oravam e não sabiam das consequências da falta de oração. Elas tinham falta de tudo que forma a vida espiritual, a força, a piedade. Supunham inutilmente que não precisavam de nada a não ser de riqueza material, fazendo assim das posses temporárias um substituto para a riqueza espiritual, deixando Deus inteiramente de fora das atividades deles, confiando em recursos materiais e humanos para fazerem a obra que só era possível ao divino e sobrenatural e assegurada somente àquele que ora. Não podemos esquecer de que essa carta, em comum com as outras 6, era primeiramente dirigida ao pregador encarregado da igreja. Tudo isso fortalece a impressão de que o anjo da igreja estava em tal estado de mornidão. Ele mesmo estava vivendo uma vida sem oração, confiando em coisas em vez de confiar em Deus, como se dissesse: não preciso de nada, pois essas palavras são a expressão natural do espírito daquele que não ora e não se importa com Deus e que não sente a necessidade dele em sua vida, em seu trabalho ou em sua pregação. Além disso, as palavras do Espírito parecem indicar que o anjo da igreja de Laodiceia era indiretamente responsável pela triste condição em que a igreja caíra. Será que não nos encontramos nesse tipo de igreja nos tempos modernos? Não é provável que encontremos alguns pregadores dos tempos modernos que cairiam sob a condenação semelhante àquela decretada ao anjo da igreja de Laodiceia? Os pregadores da era atual excedem aqueles do passado em muito, possivelmente em todos os elementos humanos do sucesso. Eles estão em condição de igualdade com a época em aprendizado.
pesquisa e vigor intelectual. Mas essas coisas não asseguram poder do alto e nem garantem uma experiência religiosa viva e próspera ou uma vida justa. Esses dons puramente humanos não trazem uma percepção das coisas profundas de Deus e nem uma fé firme nas Escrituras e nem uma intensa lealdade à revelação divina. Que você possa refletir e você possa despertar para a urgência e a necessidade de uma vida, uma prática, uma disciplina da oração no teu ministério, no teu chamado, na tua vida. Pai de amor e Deus bendito, desperta a cada um, Senhor, fortalece a cada um e ensina-nos a cada dia a podermos estar orando, clamando, intercedendo e cumprindo o teu chamado. Que possamos corresponder com a expectativa que o Senhor tem de nós para a igreja da reta final, para que teu nome seja glorificado através das nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Essas devocionais nós estamos extraindo desse livro aqui agora, A Arma da Oração, ao qual eu indico, da Editora Vida, para que você possa estar meditando, refletindo e colocando em prática. Fique firme, até a próxima em nome de Jesus.